continuação da aula, tá? Ontem eu mostrei esse fluxograma para vocês, certo? E aí são alguns parâmetros que a gente precisa avaliar para o nosso paciente ter conforto e segurança no momento que a gente estiver realizando nossos curativos. E aí são alguns critérios que eu considerei importantes dentro da minha linha de estudos e de alguns professores e alguns enfermeiros que eu já acompanho, tá? E o que é que eu trouxe aqui para a gente? Vamos relembrar. Olha aqui. Dor. O tratamento da dor. O curativo, ele é muito doloroso, certo? Tem algumas feridas, por exemplo, como queimaduras, que é muito doloroso realizar aquele curativo. E eu preciso que meu paciente se sinta confortável para que eu possa realizar uma higienização e possa efetuar o curativo da maneira correta, certo? E o que é que eu tenho aqui para me auxiliar com o tratamento da dor? Analgesia 30 minutos antes de iniciar o curativo, certo? Antes de começar a remoção do curativo, fazer a analgesia. Scarlett, eu estou em ambiente hospitalar. Observa lá na anamnese, observa o prontuário do paciente. Se já tiver alguma medicação prescrita, medica esse paciente, adianta essa medicação para que você possa realizar seu curativo de maneira mais tranquila, que seja mais confortável para o seu paciente. Outra dica aqui, ó, coberturas atraumáticas. Esse aqui é juntinho, tá? Ficou separado, mas ele é juntinho. Coberturas atraumáticas. A remoção da minha cobertura, se eu tenho lá uma ferida por abrasão, o paciente caiu de moto, certo? Aí eu fiz lá meu curativo, desculpa, eu fiz lá meu curativo. Na hora da retirada, eu preciso molhar esse curativo com soro fisiológico para facilitar a remoção, porque eu não posso traumatizar novamente essa lesão, tá? Lesão novamente traumatizada, ela vai sangrar. E não é isso que a gente quer no processo de cicatrização, porque o sangramento faz com que a gente volte lá para o início, para aquela fase de hemostasia e depois as 3 fases do processo inflamatório, certo? Lembra que a gente viu na aula passada, tá? E não é isso que a gente vai... Não é isso que a gente está desejando ali com o nosso curativo. A gente quer que nossa ferida cicatrize rápido para que o paciente tenha qualidade de vida. Depois que eu realizei aí, ó, o tratamento da dor, eu fiz a analgesia no meu paciente, eu utilizei uma cobertura traumática, já fiz a remoção dessa cobertura, a gente vai para o passo mais importante do nosso curativo, a limpeza. Tá? Eu posso não ter nenhuma dessas outras coberturas, posso estar sem alginato, posso estar sem hidrogel, posso estar sem nada, mas a limpeza da minha ferida, ela precisa ser feita. Com o que é que eu vou limpar a minha ferida? Com soro fisiológico ou solução de PHMB. Eu sei que na nossa unidade a gente tem soro fisiológico. Solução de PHMB, que é o Protosan, por exemplo, eu acho que a gente ainda não está utilizando. E eu acredito, para que a gente possa cobrar também da gestão, precisamos estar capacitados, porque tem algumas coberturas que nós já utilizamos, mas infelizmente não fomos capacitados para isso. Então, tem alguns profissionais que ainda não sabem a utilização correta de cada uma dessas coberturas. E é isso que a gente vai tratar mais na frente, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, ó, para limpeza? Soro fisiológico e solução do PHMB. Scarlett, como é que eu vou utilizar o soro fisiológico? A gente vai utilizar para fazer ele em jato. E como seria esse jato? Sabe aquela agulha 40 por 12, a agulha rosa?
A gente tem essa agulha no serretor, que ela é bem calibrosazinha. Pronto, a gente vai utilizar ela, perfura o soro e, ó, para fazer a limpeza, a gente vai apertar, espremer para que saia o jato e a gente possa fazer a remoção de impurezas. Eu já fiz o quê, ó? Eu limpei, eu fiz a analgesia da minha ferida, tá? Tratei, fiz a remoção do meu curativo de maneira atraumática, realizei a limpeza do meu curativo. Com o que eu realizei a limpeza? Com soro fisiológico ou solução de PHMB. Gente, PHMB é um antimicrobiano excelente. Ele vai atuar ali, eliminando biofilme. Ele não deixa biofilme na ferida. Então, é uma solução que eu não preciso retirar. Nós temos a solução de PHMB e também temos o sabonete. Scarlett, o sabonete precisa retirar? Não, também não precisa retirar. Ele é absorvido. Então, facilita muito o processo de cicatrização. E é excelente, tá? A gente tanto pode utilizar ele no leito da ferida, tanto quanto pode utilizar na borda, quanto na região perilesional, a solução de PHMB. Diferente do clorexidina. Clorexidina, se a gente for utilizar para fazer a limpeza da ferida, a gente vai fazer primeiro aquela limpeza nas bordas, tá? Na região ali perilesional, ao redor da ferida, e no primeiro contato que a gente tiver com a ferida, por exemplo, feridas de traumas, a gente pode utilizar a solução de PHMB de clorexidina dentro do leito da ferida, no leito da ferida, para fazer a remoção de, às vezes, de areia, de tecido que ficou, mato, tá? A gente pode fazer essa limpeza com a clorexidina no primeiro contato. Depois, à medida que a gente vai evoluindo com o paciente, a gente vai utilizar só o soro fisiológico ou solução de PHMB para fazer essa limpeza. Realizei a limpeza do meu curativo. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Gente, deixa eu silenciar isso aqui. Eu vou dar atenção agora para a minha ferida. Se minha ferida tem infecção, então toda ferida infectada a gente vai tratar ela com prata. Então, qualquer cobertura que tenha prata, nós utilizamos para tratar a infecção. Scarlett, como é que eu sei que a ferida está infectada? Os sinais de infecção, gente, dor, calor, rubor, edema, tá? Atenção para os sinais de infecção. Limpeza, avaliei minha ferida está infectada? Está infectada, então, coberturas com prata, tá? Coberturas com prata. O que a gente tem muito? Carvão ativado com prata. Dentro da nossa unidade, a CCIH me forneceu uma lista aqui. Eu sei que a gente tem alginato de cálcio com prata, tem carvão ativado com prata, tem sulfatiazina com prata, e nós temos Kerlix, aquela compressa com PHMB, tá? E nós podemos utilizar qualquer uma dessas para o tratamento de feridas infectadas. Olha que legal, as compressas com PHMB, as compressas de Kerlix, elas são de alto custo, então a gente precisa de uma justificativa para solicitá-las na farmácia, certo? Mas isso não é problema, porque você está capacitado e você diz, olha, eu tenho uma ferida infectada e eu preciso de solução com PHMB, ou então eu preciso dessas compressas, porque é uma ferida exudativa, tem muito exudato, e a compressa vai absorver bem, tá?
Tivemos aí o alerta já. A dor já foi tratada, nós fizemos a limpeza da nossa ferida, observamos se ela tem ou não infecção. Se ela tiver infecção, com o que a gente trata infecção? Com prata. Feridas infectadas nós vamos tratar com prata. Por favor, lembrem disso, não esqueçam. Feridas infectadas nós tratamos com prata. O que é que eu vou observar agora na minha ferida? A presença de odor, tá? É uma ferida muito exudativa, por exemplo, e ela começou a apresentar odor. Atenção aí a um detalhe que, para descobrir se minha ferida está realmente, se ela está realmente com odor, eu preciso, qualidade na minha limpeza, tá? Eu preciso fazer uma limpeza de qualidade, porque tem algumas coberturas, principalmente o hidrogel, tá? Que eles geram muito odor, são fazedores de odor, tá? O hidrogel, quando a gente coloca, faz a cobertura com o hidrogel, tá? Usa esse correlato, a gente já tem que deixar alertado para a família, para o acompanhante, para o paciente, que pode sim que venha aparecer odor, mas esse odor não necessariamente é da ferida, pode ser do processo da reação ali entre o hidrogel e as enzimas daquela ferida, tá? Auxiliando ali no processo de desbrilhamento autolítico. Nós também temos ali a eliminação de macrófagos, de piócitos, fazendo ali, fagocitose na nossa ferida, fazendo a limpeza, tá? Olha aqui, Scarlett, com o que é que eu vou tratar odor? Gente, sensacional. Acho que não tem nada no mercado que trate odor melhor do que o carvão ativado, tá? Carvão ativado é que trata do odor. Nem sempre toda ferida que tem odor, ali que apresentou odor, ela é uma ferida infectada. Então, nós temos cobertura de carvão ativado com prata para tratar essas feridas infectadas com odor, certo? E nós temos apenas coberturas com carvão ativado, tá? Outra cobertura que trata aí é o metronidazol. Já apagou aqui. Deixa eu tentar colocar uma canetinha que fique. Olha. Aqui, o metronidazol. O metronidazol, ele é bastante utilizado para tratar lesões de CA. Lesões que também apresentam odor, tá? Às vezes são lesões bem fétidas, dependendo do grau daquele CA, daquele câncer, tá? E o metronidazol trata muito bem. Nós temos coberturas com metronidazol no mercado, mas eu acredito que a gente ainda não utiliza aí na casa. Mas com o auxílio da equipe multidisciplinar, a gente pode estar aí solicitando, tanto na farmácia, ou então solicitando para o nosso colega médico, para que ele deixe prescrito cobertura para esse paciente. Ou então já informe a ele, né, dessa nossa dificuldade com o odor de paciente com CA. Cadê? Tratou o odor, tratou a infecção. Aí, outro ponto aqui, que a gente tem é o desbridamento, tá? Lembra que a gente conversou sobre os tecidos. Lá na aula 1, a gente conversou sobre os tecidos. Tecido com necrose cicatriza, não cicatriza. A gente precisa fazer a remoção dessa necrose. Tecido com esfacelo cicatriza, aquela necrose líquida, amarelada, não cicatriza. Tecido com fibrina vai cicatrizar, também não vai cicatrizar. Então, são 3 exemplos que a gente precisa fazer a remoção
para que continue o processo de cicatrização. E como é que a gente pode fazer esse desbridamento? Aí, ó, a gente tem 5 alternativas aqui. Mecânico, tá? Fazer a retirada mecânica. Biológico, e a gente pode também solicitar instrumental conservador, do nosso colega cirurgião, por exemplo. Pode fazer enzimático e autolítico, tá? Enzimático não acontece de maneira seletiva. Então, algumas coberturas, como a colagenase, a papaina, elas fazem desbridamento enzimático na ferida, só que aí não é seletivo, tá? A papaina, em baixa porcentagem, ela ainda trabalha aí de maneira autolítica, seletiva, tá? Mas a função dela também é estar ali a 10%, é fazer um desbridamento bem mais rigoroso, bem mais profundo, enzimático. Coberturas autolíticas, de exemplo, a gente tem o hidrogel, tá? Que eu lembrei aqui rapidinho. Então, ó, a gente tem aí, ó, 5 opções para o desbridamento: mecânico, biológico. Scarlett, como é o biológico, gente? O pessoal está começando a utilizar agora, nem sempre todas as unidades, a gente vê mais em ambiente de clínica, que é a utilização de larvas, tá? Elas fazem desbridamento biológico. Instrumental, enzimático e autolítico. Aconteceu o desbridamento, a gente fez a retirada daquele tecido necrosado, tá? O que é que a gente vai observar agora na nossa ferida? Ela ficou com sangramento? Tá sangrando? Ferida que sangra, coberturas com alginato de cálcio, tá? Feridas que sangram, coberturas com alginato de cálcio. E aí, o alginato, gostaria de chamar a atenção de vocês para quê? O cálcio vai para a ferida, ativa a cascata de coagulação, certo? E quando volta com sódio. E o sódio traz exudato. Então, coberturas com alginato, geralmente, aí, ó, geralmente aumentam a exudação. Coberturas com alginato aumentam a exudação. Por quê? Porque o cálcio vai para a ferida, ativa a cascata de coagulação, certo? E aí o sódio vem para a cobertura. E quando ele vem para a cobertura, ele traz com ele exudação. Fiz a avaliação, minha ferida. Meu paciente está tolerante à dor. Eu fiz uma limpeza de qualidade, avaliei se tinha infecção, paciente tinha infecção, utilizei uma cobertura com prata. Paciente tinha odor, utilizei cobertura com carvão ativado, tá? É um paciente de CA, tem o carvão ativado? Não tem. Mas eu tenho metronidazol, solicitar apoio da equipe multidisciplinar para fazer a prescrição. Ou coberturas que tenham já metronidazol. Precisa de desbridamento na minha ferida? Encontrei pontos de necrose? Faço a lei. Vamos avaliar. Esse desbridamento, ele dá para ser autolítico? Dá para ser enzimático? Eu preciso de uma retirada mecânica? Mesmo com a minha retirada mecânica, não dá, então eu preciso de um instrumental, preciso que o cirurgião atue ali, porque é bem mais profundo, tá? Então, vamos observar e avaliar. Aí, o que eu tenho aqui para chamar a atenção agora? Um bom enfermeiro, tá? Ele sabe avaliar a exudação e ele dá atenção ao exudato. Quando é que eu vou avaliar a exudação? Gente, na hora do banho. Se você chegar depois, corre o risco daquele curativo estar molhado e aí você não sabe avaliar se teve pouca, se teve uma exudação mínima, uma exudação moderada ou se foi uma exudação máxima. O curativo está molhado, tá?
Então, o profissional de enfermagem, ele tem que estar junto ali na assistência. É o enfermeiro do setor que vai realizar? Então, na hora do banho, gente, me chama na hora do banho que eu quero observar. Mesmo que você não possa ficar lá para acompanhar todo o processo, na hora de fazer a retirada do curativo, você tem que estar para visualizar, porque é necessário que você saiba, ó, a exudação, porque só assim você vai saber qual a próxima cobertura que você vai utilizar, se você pode permanecer com a cobertura e quanto tempo ela vai poder ficar naquele meu paciente, tá? Coberturas, exudação máxima, nós usamos aí, ó, coberturas com alginato de cálcio, de preferência em espuma, tá? Ah, eu não tenho a espuma, tudo bem. Você pode utilizar o alginato e colocar uma compressa de absorção ali, uma segunda. Você colocou o primeiro curativo, tá? Usou a sua primeira cobertura com alginato e depois, por exemplo, a gente tem a Kerlitz, compressa com PHMB. Olha que legal. Fazer a absorção e já matando ali o biofilme. Exudação moderada, tá? E aí você vai avaliar como é que tá aquela ferida, se eu preciso utilizar coberturas com alginato, ou então se eu posso ali, ó, tá botando ainda o hidrogel, se eu tenho uma presença de necrose, utilizo ali, ó, uma colagenase, um hidrogel, tá? Que geralmente é o que a gente tem disponível. Eu tenho outras coberturas? Tenho. Scarlett, você vai falar de todas. Não dá para falar de todas as nossas coberturas, porque o nosso tempo é pouco, tá? Mas eu vou falar de todas as coberturas que nós utilizamos na nossa unidade. Exudação mínima, tá? Com exudação mínima, nós vamos utilizar o hidrogel, a colagenase, a papaina, vai depender do que a minha ferida está pedindo. Eu preciso observar, tem pontos de necrose, coloco uma colagenase, não tem, coloco hidrogel. Interessante, e eu queria chamar a atenção de vocês. Eu tenho lá minha ferida. Deixa eu pegar aqui. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que essa seria a minha superfície lesionada. Quando eu for colocar meu hidrogel, gente, vou até riscar aqui, deixa eu deixar isso. Quando eu for colocar o meu hidrogel, eu tenho que procurar, ó, colocar ele pelo centro da ferida e não colocar em tanta quantidade, porque se eu colocar muito hidrogel, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer ali a segunda cobertura, que eu fechar meu curativo para manter a umidade, ó, ele vai para as bordas. E o que é que acontece com muito hidrogel nas bordas? Maceração de borda. Maceração de borda atrasa o processo de cicatrização. E é o nosso, ó, terceiro ponto aqui, o nosso quinto ponto. Maceração de borda. Eu tenho que dar, sim, muita atenção às minhas bordas. Porque como é que a ferida cicatriza? Da borda para o centro, de baixo para cima. Como é que eu trato maceração de borda? Sempre. Creme barreira. Sempre, sempre, sempre eu vou estar utilizando creme barreira para maceração de borda, tá bom? Aconteceu tudo isso, eu segui todos os meus passinhos, ó. Aqui, cheguei, fiz a avaliação da borda, coloquei creme barreira na borda, já escolhi a cobertura do meu curativo, avaliei o exudato, tá? E aí, progressivamente, o que é que eu encontro na minha lesão? Olha, aqui embaixo, tecido de granulação. Tecido de granulação. Excelente. Significa que nossa ferida está limpa, está bem vascularizada e está favorável para o processo de cicatrização. Então, essa ferida vai começar agora, ó,
contrair e fechar. Ela vai contrair e vai fechar. Curativos, com a presença de tecido de granulação, a gente pode utilizar aí o hidrogel para estar mantendo o meio úmido, tá? Gases não aderentes, por quê? Porque eu não quero traumatizar. Não vou colocar uma gase seca para traumatizar. AGE, né? Porque geralmente é o que a gente vai ter disponível, tanto na unidade básica de saúde quanto na unidade hospitalar, a gente sempre tem. Raramente não tem AGE. Scarlett, se eu não tiver AGE de jeito nenhum, gente, você só não vai deixar o curativo seco. Porque se ele ressecar, ele não vai cicatrizar. Então, uma gase aí embebida, uma compressa, né? Uma gase embebida, ou com solo fisiológico, ou de preferência com a solução de PHMB, tá? Mantendo o meio úmido para favorecer aí o processo de cicatrização.